Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo, a mais um encontro, a mais uma conversa interessantíssima aqui nesse quadro que a gente tem no canal, que é chamado de Os Sentidos da Vida. Afinal de contas, como eu sempre digo, a vida ela pode ser repleta de sentidos, não somente um único. Mais do que isso, a gente aproveita aqui para conversar com pessoas que têm produzido conteúdos e materiais interessantes na área da psicologia, na área do desenvolvimento humano, na área da arte, na área da espiritualidade e que vão agregar muito para você, eu não tenho a menor dúvida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, faça sua inscrição, já deixa um like aqui no vídeo, isso ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. E hoje, se você estiver ou assistindo no YouTube ou acompanhando em alguma outra plataforma de áudio ou vídeo, hoje eu quero dizer para você que o convidado é alguém que eu tive a oportunidade de conhecer nessa jornada de escritor que eu estou começando e tendo essa oportunidade de conhecer pessoas novas, pessoas muito interessantes que também têm os seus trabalhos publicados pela mesma editora, a Editora Planeta. E em especial, hoje o meu convidado é o Fábio Guilhem. Eu vou colocar ele aqui já para a conversa, enquanto eu vou apresentando ele para vocês. O Fábio está aqui com a gente. Eu sei que muitas pessoas conhecem o Fábio das redes sociais também, mas não só das redes sociais, mas também da televisão. Afinal de contas, ele é um apresentador de programas já há mais de 10 anos, né, Fábio? Isso. E ele é escritor também de um livro que eu já vou mostrar agora aqui para vocês, cujo título é Olha, interessantíssimo. Eu te amo, mas não te quero mais. E a gente vai conversar um pouco sobre relacionamentos, principalmente momentos difíceis, né, dos relacionamentos, como você corajosamente aborda aqui, Fábio. Mas antes de qualquer outra coisa, eu quero te agradecer pela sua presença aqui, por você fazer parte de um dos episódios dessa série. É um prazer estar aqui com você e quero te apresentar. Então, você é apresentador de televisão, jornalista formado e é também estudante de psicologia. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, nessa sua jornada, se desde o começo ali como jornalista você já se interessava por esses assuntos, ou se foi ali uma pauta que você pegou e acabou despertando interesse, uma oportunidade que você teve, e como surgiu essa ideia de estudar psicologia posteriormente. que legal. Olha, Alberto, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar aqui com o seu público. Estou muito feliz de estar aqui. E, nossa, a minha história assim com a psicologia e com o comportamento, ele surgiu realmente no jornalismo, né? Eu sempre quis fazer comunicação. Desde criança, minha mãe fala que eu sempre falei muito, sempre fui muito comunicativo e eu ficava ali imitando até telejornal quando eu era criança, querendo ser Tá? jornalista. E quando eu comecei a atuar na área, né, eu comecei na rádio CBN, quando eu comecei a contar histórias e falar sobre o comportamento, né, porque muitas reportagens, ela tem tudo a ver com o comportamento humano. Eu comecei a me apaixonar pelo tema. Falei, nossa, quantas coisas a gente vive, quantos processos a gente passa durante a vida, quantas coisas legais, quantas coisas tristes, mas todas são muito necessárias. E aí comecei a juntar esses insights, assim, essas histórias na minha cabeça e comecei a falar sobre comportamento nas minhas redes sociais. Coisas que eu pensava, coisas que eu acho legal, sobre relacionamento principalmente, gosto de falar bastante. E foi acontecendo. Eu acho que a psicologia me escolheu, sabe? Eu não escolhi, não. Quando eu vi, eu já estava inscrito no curso de psicologia. Até quando eu me formei em jornalismo, eu falei: nossa, eu nunca mais vou fazer outra faculdade, dá muito trabalho, meu Deus. Eu gosto de estudar, mas com essa vida corrida é difícil, né? Você conseguir ir todo dia para a Sim. faculdade. E quando eu vi, eu já estava inscrito no primeiro ano de psicologia e já estamos aí caminhando para o terceiro ano. Então é bem gostoso estudar e entender um pouco mais sobre o comportamento humano. Muito bom. Muito bom, Fábio. E como que é essa rotina? Porque hoje você atua profissionalmente, você continua fazendo rádio, ou só televisão, as duas coisas. E como que é isso, né? Eu sei que jornalistas às vezes têm uns horários meio diferentes, tem que chegar cedo demais ou ficar até tarde demais
para falar sobre pautas, produção e etc. E a faculdade de psicologia, você falou que não queria nem voltar a estudar, né? Escolheu logo uma de 5 anos para fazer. Ela exige muito, muitos trabalhos, estágios. Como que é essa conciliação das duas coisas? Olha, é uma correria absurda, né? Televisão não é fácil. Por quê? Porque a gente tem que sempre estar lá na frente. Então, essa semana a gente está pensando, planejando o conteúdo daqui 15 dias. Uhum. E a gente trabalha com comportamento, né? O meu programa é um programa da tarde, chama Tarde na Band, e ele é um programa de comportamento. Então, a gente fala sobre emoção, a gente fala sobre tarô, tem música ao vivo. Então, assim, é um programa, tem culinária, tem de tudo um pouco que você E, imagina de que e envolve ele é comportamento. transmitido em rede nacional, ou em alguns estados, TV aberta, TV fechada? Como que é para quem quiser assistir o seu programa? Ele é transmitido em TV aberta pela Band aqui do Paraná. Então Tá. você tem para assistir, por exemplo, se você entrar lá no YouTube aqui, né, nessa plataforma que a gente está e Uhum. colocar lá TV Maringá, você vai conseguir ver lá o meu programa, Tarde na Band. Ah, legal. E aí, respondendo a sua pergunta, o entretenimento, ele é um pouco mais tranquilo do que você trabalhar realmente no factual, que é a notícia do dia a dia, né? Tá. Então ele é um pouco mais tranquilo, por quê? Porque eu chego na TV tipo uma hora antes do programa começar, como a gente já trabalha com antecipação, é só chegar mesmo, revisar tudo que vai para o ar e aí apresentar o programa. E aí depois que termina o programa, a gente sempre tenta adiantar alguma coisa do programa do dia seguinte. Então não preciso ficar naquela loucura de plantões de final de semana, às vezes ter que trabalhar o dia inteiro, porque às vezes você trabalha de manhã, mas aí às vezes a empresa pede para você ficar até mais tarde. Não, no entretenimento é realmente igual, acho que uma realidade de um apresentador nacional. Você vai lá, faz o seu horário e depois o que você precisar fazer, você faz de casa, né? Mas é uma loucura, porque eu também trabalho com rede social, né? Tem bastante Sim. coisa na rede social. Produzir Seu conteúdo Instagram não tá é aqui para fácil, o né? Você pessoal sabe disso. aqui na tela. O seu Instagram, eu, Fábio Guilen, quem quiser te acompanhar ali, para o pessoal. Legal. E tem o TikTok também, não é? Tem, o TikTok também é arroba eu, Fábio Guilherme, é igual Tá, o legal. do Instagram. E a gente que produz conteúdo, né, Alberto, a gente sabe a correria que é. Então, lidar com tudo isso e a faculdade, olha, é, é corrida, é puxado, mas é uma loucura boa, eu gosto. Então, tá sendo bem legal. E os professores, né, na psicologia normalmente são exigentes, né? Então, quer dizer, se você tem aí suas atividades e tal, né, você que se vire, é meio que isso, né? Exatamente, e é muita teoria, né? Então você tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que realmente saber, porque você tem que se envolver com todas as abordagens. Então não é fácil, não. Uns Vo- trabalhos difíceis de fazer, rapaz. E umas teorias difíceis também de entender, né? Que às vezes Sim, uma página de um livro de Freud, por exemplo, né? De psicanálise, ou de Skinner, né? Lá da comportamental. Você tem que ler duas, três vezes a mesma para página para conseguir compreender. entender. E assistir Mas mais é uns dois gostoso, vídeos na é legal, é internet, diferente. né? Alguém te explicando. É tipo isso. E, Exatamente. e você tem percebido, por exemplo, desde que você começou, uma diferença na sua maneira de conduzir os assuntos mais comportamentais e emocionais no seu programa, até na produção do seu livro? O que, embora você esteja aí na metade do curso, as coisas que você já tem aprendido, você tem conseguido perceber o impacto delas na sua formação e você consegue levar isso já para esse outro lado? Consigo, consigo. É impressionante, assim, a base que a faculdade dá pra gente, sabe? O conhecimento que ela traz. Quando você começa a entender um pouco mais sobre as teorias, você começa a ver as situações, as pessoas de uma outra forma. Vou dar um exemplo para você. Algumas situações, assim, às vezes eu olhava com um olhar um pouquinho de julgamento, sabe? Acho que é Tá. normal do ser humano. E hoje eu já olho para todas as situações que eu vejo acontecendo na televisão, que eu vejo acontecendo nas minhas entrevistas, na minha rede social, com um olhar de acolhimento mesmo, sabe? Até mesmo quando alguém me dá uma porrada lá na rede social, que às vezes acontece, as pessoas Acontece. criticam alguma coisa que às vezes incomoda, eu olho e penso, nossa, para a pessoa entrar aqui e escrever isso, o que será que ela está vivendo, né? Deve estar infeliz com a vida dela, deve estar passando por alguma situação. Então você começa a entender que o comportamento
ele é fruto de algo que a pessoa está vivendo, né? Fruto das vivências, frutos Uhum. da experiência. Então, até quando acontece alguma coisa ruim comigo hoje, eu olho assim e falo, não, deixa pra lá, porque essa Já pessoa deve lida estar de outra passando por um forma. momento difícil para chegar até aqui e fazer isso. Você É, sabe que, exatamente. A gente começa a ficar mais maduro, parece. sim, você sabe que o pessoal brinca, né? Que tem gente que faz psicologia, mas para, como se diz, para resolver os próprios problemas ou para substituir a terapia. E a gente sabe que isso não adianta, né? Não funciona dessa maneira, Não, mas é inegável que ajuda. Nesse sentido que você está falando, da é gente ir verdade. amadurecendo e aprendendo coisas ali. E eu sempre aconselho as pessoas que vêm me perguntar, estão na dúvida se estudam psicologia ou não, eu sempre falo, estuda porque vale a pena, independente de qualquer coisa. É E verdade. independente da idade também, que eu acho que é uma coisa muito legal da psicologia, ela é uma das poucas carreiras que você não tem que entrar nela cedo. Pelo contrário, se você entrar até um pouco mais tarde, mais maduro, tá tudo certo, a sua experiência de vida, ela vai somar nessa carreira. Então, e eu É vejo, né, verdade. já lecionei em faculdade de psicologia, mesmo quando eu estudava, muitos colegas, assim, às vezes pessoas mais velhas, mais maduras, e tem gente que quer fazer e fica na dúvida, acha que está velho demais, ou acha que não vai ter mais oportunidade. Não, o que eu sempre digo, não permita que esses pensamentos te desmotivem, porque se você entrar e fizer, você vai gostar e vai conseguir trabalhar ainda depois, não importa qual seja a sua É condição e a verdade. sua faixa etária, né? No seu curso, provavelmente, É você verdade. deve Eu ter acho que colegas que estão na segunda graduação, como é o seu caso, até pessoas mais velhas, e tá tudo certo, né? é verdade. Tem várias pessoas, assim, que têm um pouco mais de idade e também que têm outra faculdade, e é isso que você falou mesmo, né? A experiência na psicologia, experiência de vida, né, de outras áreas, ela é sempre bem-vinda porque parece que ela cria realmente ali um alicerce pra gente, né? Eu Sim. mesmo, por exemplo, depois de contar tantas histórias, porque eu fui repórter muitos anos também, né, da Uhum. televisão. Depois de contar tantas histórias, ver tantas coisas assim na prática acontecendo, parece que realmente é um pilar ali que está me ajudando na faculdade. Muito bom. E eu queria falar um pouco sobre o seu livro agora também, né? Apresentar mais uma vez aqui para o pessoal que me acompanha. Ali. Eu fiz, na época que eu recebi da editora, fiz ali uns stories e o pessoal reagiu ali, né? Ficou curioso, interessado em saber. E eu quero começar colocando uma pergunta para você, que vai ser a introdução aqui ao assunto do livro. E a pergunta é a seguinte: quando é que alguém que ama não deve mais querer a pessoa amada? Porque não é Oh, isso que gostei da pergunta. normalmente, não é isso que normalmente a gente, bom, se você ama, você tem que querer essa pessoa, né? E quando é que alguém, mesmo amando, deve tomar a decisão, deve falar assim, olha, não, não é mais para mim, eu não devo mais querer e trabalhar nessa direção. Então, existem várias formas da pessoa chegar nessa conclusão, né? Mas a mais comum, que todo mundo sabe, que todo mundo já conhece alguém que viveu, ou às vezes já viveu, é o tal do chifre, né? Quando você leva um chifre, quando a pessoa te engana, mente pra você, Uhum, às vezes você ama muito a pessoa, mas aí você não quer mais. Por quê? Porque a pessoa te enganou, a pessoa mentiu, né? Mas existem outras formas também da gente amar e não querer mais, né? Como, por exemplo, a violência, quando a pessoa é muito tóxica, né? Que ela quer tudo do jeito dela, os narcisistas, existem várias formas da pessoa não querer amar mais. Amar e não querer mais. sim. Mas o tal do chifre é o que eu mais vejo, assim, gente desistindo de relacionamento, às vezes amava demais a pessoa, mas aí teve que virar as A costas e dar tchau. desilusão foi tão grande que se tornou impossível, né? Uma continuidade. Exatamente. E, Mesmo com, amando, não quer mais. E como surgiu o interesse, dentre tantos assuntos que você está em contato diariamente, por esse aspecto específico, né, das relações humanas, que são os términos que você aborda assim no seu livro? Como surgiu, né, esse interesse maior e a ideia de falar assim, olha, eu acho que eu tenho algo a dizer sobre isso,
vou escrever um livro, esse processo todo, né? Da ideia até a publicação do livro. Tudo isso começou a partir do momento que eu comecei a observar ao meu redor, amigos, familiares, e todo mundo sempre me achou com cara de conselheiro, assim. Tá? Então dava um problema no relacionamento, o pessoal vinha falar comigo, perguntar, Fábio, o que que você acha disso? O que que você acha daquilo? Eu falava, gente, mas quem sou eu para ficar falando de relacionamento, né? Mas as pessoas sempre me acharam como cara de conselheiro, até mesmo antes de eu começar a produzir conteúdo sobre comportamento. E Tá. aí eu comecei a observar nas minhas amizades, ao meu redor e até mesmo nas minhas próprias relações, o quanto é difícil você conseguir encontrar alguém que entenda a sua rotina, que entenda como você funciona. E às vezes a pessoa entende, mas aí você não entende como é que funciona a vida dela, como é que funciona a rotina dela, e aí não encaixa, não vai, né? E aí eu comecei a observar o quanto que dá errado os relacionamentos. Eu falei, nossa, eu preciso falar sobre isso. Até mesmo porque as pessoas começam a vir me perguntar. E aí quando surgiu o convite da editora para escrever um livro, na hora que eles me perguntaram o que eu gostaria de escrever, eu falei, misericórdia, não tem nem dúvida. É sobre relacionamento, é o que eu mais gosto de falar, é o que eu Uhum. mais estudei na minha vida, é o que eu mais pesquisei, é sobre relacionamento. E por isso veio o Eu Te Amo, Mas Não Te Quero Mais. Aí o título, depois, se você quiser, eu te conto como é que foi, mas não foi fácil chegar nele, Pode não. contar pra gente, porque é um título bem chamativo, né? Acho que é uma das partes mais difíceis, mas às vezes é mais fácil escrever um livro inteiro do que chegar num título interessante, né? É verdade. E ao mesmo tempo ele consegue expressar bem o conteúdo, né, que você está abordando ali nos capítulos e tal. Como que se chegou a essa ideia? Eu tinha uma ideia de título parecida, mas aí, por conta das histórias que estão no livro, de fins e recomeços, o próprio pessoal da editora, a Fernanda lá, mandar um beijo pra Fernanda, o Uhum. Felipe, eles acabaram olhando pro meu livro, né, depois de ler, e falar, nossa, o título tem que ser Eu Te Amo, mas Não Te Quero Mais, porque são casos de pessoas que sofreram com um relacionamento e mesmo amando desistiram. E aí a gente bateu o martelo. Na hora que eles me deram a sugestão, eu falei, gente, como eu não pensei nesse título antes. Amei. Falei, não, é esse mesmo. É por isso que a gente precisa de editor, né? É verdade. Sem eles a gente não é nada, né? Com certeza. O pessoal do time ali da Planeta, um abraço para todo mundo ali também. A minha maior reação desse tipo assim foi quando me mostraram a capa do livro. Porque eu Ah, ficava imaginando o que eu colocaria numa capa, né? Eu não conseguia. A hora que trouxeram, eu falei assim: essa pessoa, o artista, né, que criou a capa, ele conseguiu extrair do que ele leu ali do livro mais do que eu mesmo, acho que seria capaz de. Se eu descrevesse para ele, não ia ficar tão bom. E isso ajuda bastante a gente mesmo. Mas enfim, e você já abordava esse tema de relacionamento no seu programa, vamos isso dizer também. assim. Dentro do meu programa, a gente sempre fala sobre divórcio, separação, porque as pessoas acho que vincularam a minha imagem com isso mesmo. As pessoas gostam que eu fale, né? A gente Uhum. sempre fala sobre relacionamento, sobre namoro, a gente sempre fala sobre várias coisas dentro do programa, né? Que envolve casamento e relacionamento. E aí, ouvindo tantas pessoas, ouvindo tantos psicólogos, psiquiatras, pessoas que são especialistas, até padre, sabe? Porque, tipo, o Uhum. padre que faz a cerimônia, né? Sim. Eu falei, gente, realmente é algo assim que mexe com as relações humanas. É o tal do namoro, é o tal do casamento, é o tal da paquera. Isso mexe muito com a cabeça das pessoas, né? E todo mundo já teve um casinho que não deu certo, teve um namoro que não deu certo, né? Às vezes um casamento que tá meio ali capengando, tá difícil, tá buscando uma palavra para um conforto para ver se consegue dar certo. E o livro ele aborda tudo isso, desde de casamento, de relacionamento solteiro, relacionamentos héteros, relacionamentos homossexuais, tudo, 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 de tudo um pouquinho a gente coloca uma história ou outra ali e vai amarrando com o que eu já li sobre teoria, a gente vai citando as pessoas também e vai tentando mostrar, não, ó, isso é legal perante a psicologia, isso não é, e a gente vai trilhando um caminho ali. Aí no final eu conto algumas experiências minhas também. E o pessoal que tem lido te dá o feedback do tipo, olha, eu li o livro e aí eu me motivei, né, a tomar uma decisão ou algo do tipo, me ajudou, me mostrou um caminho. Você já tem tido esse tipo de feedback? Já, de todos os tipos que você imagina. Já teve, por exemplo, caso que eu recebi
de gente que tava ali levando o chifre e perdoando. Aí depois que leu o livro, disse que levou um tapa na cara. Falei, misericórdia. E aí largou. Já teve um caso de uma moça, ela é de Goiânia, eu acho. É de Goiânia. É, de Goiânia. E ela comentou no meu direct ali do Instagram que o casamento dela tava meio monótono, assim, tava meio chato, sabe? Aí quando ela chegou num dos capítulos que a gente fala o que esperar de um novo amor e o que os casais que deram certo fizeram, que é uma pesquisa que saiu na Europa, ela falou que ficou apaixonada pelo livro, porque ali ela conseguiu se identificar de muitas coisas que ela e o marido não faziam, deixaram de lado com a rotina, e por isso eles estavam cada um indo para um lado, um indo para Nova York, outro indo para a Europa, e tomando caminhos diferentes, né? E Uhum. aí a partir daquilo ali ela falou, Fábio, 2 páginas do seu livro, só 2 páginas nesse capítulo que a gente fala dos casamentos, fez eu abrir minha cabeça, conversar com meu marido e a gente começou a se entender novamente. E isso instigou ela a buscar uma terapia de casal também. Que legal. Você sabe que você está falando isso e em atendimentos de casais, é muito comum às vezes a pessoa chegar encarar a terapia de casal assim, ah, eu vou fazer terapia de casal para salvar meu casamento, né? E a primeira coisa que eu falo quando eu atendo casais é isso, olha, aqui a gente não salva casamento, né? Mas mesmo que o casamento acabe, existem formas boas e ruins de se acabar, né? É Então a gente, verdade. se o caminho for esse, encerrar de uma forma digna, com respeito e tudo mais. A gente vai trabalhar para isso. Mas nessa questão mais específica aí das pessoas tentarem mais uma vez, que você está mencionando, a pergunta que eu sempre faço é a seguinte: vocês ainda se amam? Ai, boa. Existe Perfeito. amor ainda? Né? Quando você olha para. Porque isso que você falou acontece mesmo. A pessoa. Eu estou entendendo que é o caso dessa sua leitora. Né? Não é que ela não amava mais o marido ou vice-versa, mas o casamento não estava indo por outras razões, mas eles ainda se amavam. Quando esse amor ele existe ainda, se torna mais fácil, né? Se administrar as outras questões. E às vezes a pessoa não sabe nem isso, se ama ou não. É comum na hora que eu faço essa pergunta a pessoa falar, olha, não sei. E aí ela vai entrar num caminho de autoconhecimento, vai descobrir. Às vezes descobre que não, às vezes descobre que sim, né? Mas enfim, você fala uma coisa bem legal ali e que eu quero que você é, conte aqui para o pessoal o que você descobriu sobre isso, que é a dificuldade das pessoas em desistirem dos Hum, relacionamentos, de desistirem de um ideal de amor. Por que é tão difícil para alguém, mesmo às vezes a pessoa já tendo chegado à conclusão de que não dá mais, não é por aí, é melhor terminar. Por que é tão difícil desistir dessa ideia do amor? por causa do vínculo, pelo que eu mais percebi assim nas histórias que eu ouvi e tá no livro, o vínculo, aquela conexão que você tem com a pessoa é muito difícil de sair, de soltar a longo prazo. Principalmente por causa da forma como os relacionamentos hoje se conectam, né? Como que eu posso te dizer isso? Ó, as pessoas, por exemplo, vou te dar um exemplo dos relacionamentos hoje em dia que eu observo muito e que a maioria desses que eu conto no livro eram assim. É aquele relacionamento que a pessoa conhece a outra e rapidamente se envolve muito emocionalmente. Em poucos meses, os dois estão colados, 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 grudados assim mesmo um no outro, sabe? E aí, com o passar do tempo, quando chega lá 1 ano e meio, 2 anos de relacionamento, você já não sabe mais o que é seu e o que é do outro. E aí você tem aquela vontade de desistir, aquela vontade de dar um passo para trás, sabe? Só que daí você já tá ali, ó, trelado, laçado, envolvido completamente com a pessoa. E aí você não consegue mais soltar, você não consegue voltar para trás. E essa questão que vai levando, né? A pessoa às vezes passa meses, anos arrastando e arrastando, mas não consegue desgrudar por conta desse vínculo emocional, ou até mesmo às vezes por conta de uma dependência emocional, né? E aí cada caso é um O caso. vínculo pode evoluir, vamos dizer, para um quadro de Exato. dependência. É aquele medo de ficar sozinho novamente, aquele medo de encontrar o novo, medo de descobrir novas pessoas.
né? A gente gosta do conforto mesmo, né? Acho que é natural do ser humano, né? E aí quando a gente está envolvido emocionalmente num relacionamento, mesmo que esse relacionamento não está fazendo mais bem pra gente, muitas pessoas, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de olhar pra si e falar, não, eu não mereço mais isso aqui, eu mereço uma coisa melhor. Então, tem várias situações, inclusive o O, amor próprio também, às vezes, né? o ditado popular diz que antes só do que mal acompanhado. Mas na prática não é assim, né, que as pessoas Não, agem. não é. A gente realmente se envolve emocionalmente muito rápido, né? Você, como psicólogo, né, você vai saber mais do que eu, porque você deve ter atendido tanta gente, tanto casal, né? Eu ainda não atendi ninguém porque eu estou estudando. Mas é muito interessante a forma como as pessoas constroem os relacionamentos hoje, né? Elas já entram, parece que dependendo da outra. E isso não vai ter um futuro legal, né? O legal é cada um ter sua vida individual, né? Viver juntos, vamos viver felizes, né? Grudinhos, se for o caso, Intensamente, a mas não intensidade misturar. não é um problema, né? Desde que a pessoa. Não é, não é. Não significa que as pessoas têm que ter uma mornidão para dar certo, né? É verdade. O problema é quando você começa a se anular, quando você já começa a se esquecer quem é você, aí você já não é mais você, você é só o outro. É aquela mistureira que vira e aí realmente depois é muito difícil de sair dela. É, agora, em cima assim disso que você falou, você acha que existe uma, vamos dizer, uma certa idealização da pessoa Existe, que atrapalha também na hora da pessoa desistir dessa ideia? existe. É a tal da expectativa, né? Das histórias que eu conto no livro também, 3 ou 4 são assim, que a pessoa idealizou uma outra pessoa que não existe. Então, um dos capítulos, inclusive, fala exatamente sobre isso, só sobre isso. Eu idealizei uma pessoa que não existe. Então você entra no relacionamento e aí você já cria ali, né, no caso as mulheres, o príncipe da Disney que vai chegar num cavalo branco. E você já começa a imaginar coisinhas que o cara faz, às vezes você já começa a fantasiar, a achar tudo muito lindo, tudo muito perfeito, porque é o começo, é aquela energia gostosa. Não, no início a gente tem que olhar com aquele olhar clínico mesmo, né? O olhar Uhum. é, consciente do que é essa atitude, do que essa pessoa está fazendo, como ela está se envolvendo comigo. Mas não, a gente meio que romantiza mesmo, né, o início, idealiza uma pessoa que não existe e depois essa pessoa, ela não existe, né? Aí a gente vai ter que aprender a lidar Não é que com ela esse não ser humano que existe, a gente ela nunca criou. existiu, né? Nunca, Aquela nunca. reação, né, de falar assim, ah, não estou reconhecendo mais, é porque aquela pessoa Isso. nunca existiu na prática, né? Como você mudou, né? Agora, quando cai essa ficha, isso ajuda a pessoa, né, a seguir adiante, vamos dizer assim, quando ela percebe, né, que era fruto de uma idealização. Isso, é mais fácil, eu acho até, tá? Porque daí você realmente desanima de vez. Eu acho que daí até o amor, né, ele vai pro ralo nessa hora. Porque você olha pra pessoa, você não sente mais nem atração, você não sente mais nada pela pessoa. Acho que Uhum. nem vínculo emocional fica, né? Acho que é mais fácil você sair do relacionamento quando esse personagem que você cria, que a gente cria na nossa cabeça, ele cai por terra. Você sabe que eu estava, acho que uns 2, 3 meses atrás, quando saíram aquelas notícias do divórcio, né, da Gisele Bündchen e do Tom Brady. Ah, E isso se tornou, né, muito público, né? A pessoa pública ela acaba não tendo privacidade nenhuma, ela é obrigada a vir a público e dar declarações e tal. E me chamou muita atenção uma declaração dela, que ela aparentemente estava bem consciente do que ela estava fazendo e tal. E ela admitindo a dificuldade que era para uma mulher de 40 anos de idade, com 3 filhos, né, encarar um divórcio e tal. E ela falando algo do tipo que era o ideal, a perda do ideal, né, do ideal de casamento, né? Então ela olha. idealizava ter uma família, idealizava um casamento feliz. E então não é não só, né, no caso a desilusão com a pessoa, porque acho que isso faz parte, mas a desilusão com a ideia, Olha né? só. A ideia de que um casamento bem sucedido
para ela, pelo menos, havia fracassado. Olha aí, E isso é difícil mesmo, né? Eu posso falar é da minha muito experiência complicado. também, de um divórcio que, no meu caso, era o mais difícil, né? Olha, O fracasso pessoal, né? Algo que, quando a gente investe muito em alguma coisa e aquilo ali não dá retorno, né? E você se sente fracassado também. é um sentimento de fracasso mesmo. Mas no final das contas, como você coloca ali, esse fracasso muitas vezes ele é o que abre a porta para a gente viver uma vida mais significativa, né? Relacionamentos mais profundos, né? No meu caso, por exemplo, totalmente, né? Embora naquele momento você não enxergue no longo prazo ou no médio prazo, né? Mas e você fala um pouco sobre isso, né? Essa questão do depois, né? E você usa uma analogia bem interessante que eu acho, que é a das asas, do se criar asas e por aí vai. Como que você, na sua pesquisa, nas suas conversas, observou esse fenômeno assim acontecendo, né? De uma pessoa decepcionada, de uma pessoa às vezes quebrada e de repente ela ir se reconstruindo, encontrando as suas asas. Fala um pouquinho dessa parte assim da experiência que você viu. Todas as pessoas que eu conversei, todas as pessoas que eu relatei as histórias no livro, todas, absolutamente todas, tinham esse sentimento de fracasso, sabe? No sentido assim, ah, eu fracassei em algum momento, eu me senti culpado em vários momentos pelo relacionamento ter acabado, mesmo quando a pessoa foi traída, mesmo quando ela foi enganada, ela se sentia culpada. E aí, o que eu fui percebendo e até cheguei nesse capítulo das asas, é que é um degrauzinho mesmo de cada vez, sabe? A pessoa vai criando mecanismos, cada um tem os seus, para começar a ver o mundo de outra forma, né? E depois que a gente aceita que a gente realmente pode ter fracassado sim, né? Ou que a culpa não foi só minha, as coisas começam a acontecer. E a pessoa vai vivendo experiências novas, vai conhecendo pessoas novas, cria coragem para viajar, cria coragem para fazer outras coisas sozinho, sozinha. E tudo isso vai servindo de base para essas asas que eu falo no livro, né? Inclusive eu falo também bastante dessa questão do precipício, né? Quando a gente termina um relacionamento, por menor que seja o tempo desse relacionamento, a gente é lançado num precipício. E aí a escolha, se você vai esborrachar lá embaixo ou se você vai voar, é sua, absolutamente sua. É você que vai ter que realmente encarar essa situação de frente e tentar buscar formas que sejam mais confortáveis de você sair dessa, né? Seja terapia, leitura, livro, amigos, vai sair, vai viajar, cada um tem o seu mecanismo, né? E esses mecanismos vão dando essa sustentação da asa. E quando a pessoa percebe, ela já está voando, ela já está longe, ela já está realmente assim dona da própria vida, né? E depois que você passa por uma experiência dessa, quando você entra num outro relacionamento, você já entra um pouco mais maduro, né? Eu acho que é uma ferida, às vezes, até necessária para a gente amadurecer, para a gente crescer e para a gente Você evoluir também diz como ser humano. quando a pessoa passa pela experiência completa, vamos dizer assim, tanto a experiência da decepção, né, do término, quanto essa experiência de autodescoberta, autoconhecimento. Exatamente, Porque exatamente. existem os casos também onde a pessoa não se dá esse tempo, né? Ela termina Não. e começa um outro para suprir aquilo. E nesses casos, que acontece? Ó, nesses casos aí é um pouco mais difícil, porque eu acredito assim, não é porque você está dentro de um relacionamento que você não vai ter a oportunidade de se conhecer, né? Mas para Sim. isso, você precisa ir para terapia, não tem outro caminho, né? Você tem que realmente fazer uma terapia e se conhecer. Mas a melhor oportunidade da vida de se conhecer é quando a gente está sozinho. Eu penso assim, pra mim foi assim que funcionou. Uhum. Enquanto eu namorava, enquanto eu estava envolvido, eu não conseguia, por mais que eu fazia terapia, eu não conseguia realmente me permitir a me conhecer. Mas depois que eu passei por um término doloroso, eu realmente criei minhas asas ali, voei e aí eu fiquei anos e anos sozinho, né? Tentando me reencontrar, tentando buscar o meu eu, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero para minha vida. E foi nesse processo que eu realmente consegui voar, sabe? Eu me tornei outra pessoa
do que eu era antes do término. Mas é possível se conhecer, obviamente, dentro de um relacionamento, mas eu acho que a melhor oportunidade é quando realmente acaba. Viva o luto, viva o processo, sabe? Deixe isso doer mesmo, deixe acontecer. Mas não, muita gente realmente faz o que você falou, né? Terminou o relacionamento, não dá o prazo ali nem de 2 semanas, já tá se envolvendo com outras pessoas, já tá conhecendo outras, e às vezes já até engata outro namoro. Não dá tempo para o próprio organismo, né, expulsar aquela pessoa que estava dentro de você, na sua mente. Você já coloca outra ali no lugar, já substitui. Eu acho que isso não deve fazer bem a longo prazo, não, porque isso acaba vindo em forma de emoções depois que você nem sabe de onde está vindo. Às vezes você acaba cobrando a pessoa que está do seu lado de coisas que não é dela. Enfim, existem pessoas e pessoas, né? Mas eu acho que na maioria dos casos é difícil de lidar depois a longo prazo, né? Você não conseguiu nem ter um tempo para você. E por que que é tão difícil para algumas pessoas encarar a ideia de ficar sozinha? Ah, é o tal da autoestima, né? É a tal do amor próprio. A pessoa realmente ela não gosta da companhia dela, né? E ela tem medo da companhia dela. Se encarar, se olhar, se ver, é algo muito difícil, não é? Eu imagino que nas sessões de terapia você deve ter ouvido cada coisa já, mas é algo complicado, é algo difícil de você parar para se conhecer, né? A pessoa geralmente ela acha que ela vai para terapia para se conhecer realmente quando ela está com muita dor, realmente quando a situação está bem complicada. Quem está feliz, quem está bem hoje, fala: "Ah, eu vou fazer terapia para quê?" De Por forma quê? preventiva, e raramente alguém procura. Não vai, né? Por quê? Porque é difícil a gente se encarar. É difícil a gente se olhar e falar: nossa, eu sou essa pessoa. Eu tenho esses defeitos, eu tenho essas qualidades, eu tenho essas emoções, eu tenho esses gatilhos. É muito difícil você se encarar, você se olhar. E eu acho que esse é o maior medo das pessoas, sabe? De ficar sozinho e ter que se encarar, né? Ter que se olhar, ter que conviver com você. Mas quando você aprende a conviver com você, é sensacional. É, Pode ter você, pessoas ao seu lado ou não, você tá feliz, você tá você bem. falou uma coisa muito legal, quando você aprende. Porque o que eu percebo assim na prática da psicoterapia é que às vezes não é que as pessoas não suportam, é que elas nunca tentaram, É, né? Elas não se dedicaram a esse aprendizado. Então, lógico, quando a gente é criança, né, adolescente, a gente sempre está cercado de as pessoas que cuidam da gente, dos amigos e tal. Então isso aparece com menos intensidade, essa, entre aspas, solidão. A vida adulta já é diferente. E você ter um parceiro amoroso ajuda a suprir isso, né, de certa forma. Mas a pessoa que ela investe nisso e ela começa, né, com alguns pacientes meus eu propunha um exercício, que era o seguinte, o exercício. Eu falava, qual é uma coisa que você gosta bastante de fazer? A pessoa dizia, sei lá, no fim de semana, gosto de ir ao cinema, gosto de ir a uma livraria, gosto de ir ao parque. Eu falei, então, nesse final de semana você vai fazer isso sozinha. nossa. E às vezes para a pessoa era assim uma coisa dificílima, dificílima, pela falta de costume. Olha só. Então trazia uma certa angústia, né? Mas o legal da história, e eu posso dizer que 100% das pessoas que fizeram isso, insistiram nisso, me traziam o mesmo resultado. É que depois de exercitar isso, elas começaram a curtir a ideia, Olha. né? E apreciar, como você falou, e apreciar a própria companhia. Aí já cai num outro risco, não é? Que a gente fala assim, não, eu prefiro, nem quero, eu prefiro estar sozinha do que, né, na companhia de certas pessoas. O que não deixa de ser, muitas vezes, uma atitude de amor próprio. Mas o fato é que, assim, isso é algo que se aprende. Mas para se aprender, como qualquer outra coisa, tem que se exercitar, tem que se colocar em É prática, verdade. né? E acho que no caso de você toca num ponto que no seu livro que eu acho que ajuda muito a entender no caso, aí não no caso de uma pessoa que está ali, né, na dela, procurando se desenvolver, né, autoconhecimento, mas de alguém que está ali de fato no término, terminou um relacionamento ou em vias de, que atrapalha muito nesse exercício, que é a dor, Uhum. né, que é a dor.
bom, tem estudos aí da neurociência e tal que mostram que a dor emocional ela pode de fato se apresentar como física, inclusive. Né? Então a pessoa fala, eu estou com uma dor no peito. Não é uma figura de linguagem, é de fato ela sente uma dor no peito, nas costas, seja lá onde for, e é fruto daquela dor emocional. E como que se lida com essa dor? É a parte mais difícil, né? Você realmente olhar para sua dor, né? Você sentir essa dor. O que a gente faz geralmente? A gente busca forma de aliviar, não é? Todo tipo de dor que acontece é do próprio corpo, acho que é do instinto humano, a gente buscar formas de tentar aliviar essa dor, né? E com a dor emocional é a mesma coisa, né? A gente tenta buscar mecanismos para tentar consolar, para tentar resolver. Em casos de términos mesmo, as pessoas buscam o quê? Outros braços. Busca outro abraço, busca outro beijo, na tentativa de amenizar aquela dor, de tentar resolver aquela dor. Mas eu vejo que não é a melhor forma, sabe? A melhor forma é sentir mesmo a dor, deixar doer, olhar para ela, porque ela tá te mostrando alguma coisa, ela quer te revelar alguma coisa. E em casos assim que a pessoa fica muito tempo mesmo, semanas, muito triste, não consegue mais realmente lidar com a situação, a melhor coisa a se fazer é buscar terapia, né? Porque daí na Uhum. terapia você vai conseguir falar pro seu terapeuta o que você está sentindo, o que está passando na sua vida, de onde vem essa angústia, essa tristeza, essa dor, e ele vai conseguir fazer, ajudar você a se ver, a se observar, a sentir o que é essa dor e a importância dela também. Porque às vezes quando tá doendo, a gente não tá nem aí para a importância da dor, a gente só quer aliviar. E às vezes a gente pode aliviar ela de uma forma mais terapêutica, né? Usando ela a nosso favor, para a gente se curar também, para a gente crescer e evoluir. Eu vejo a melhor forma é na terapia mesmo. E na terapia é que a pessoa vai descobrir, inclusive, se eventualmente não é o caso de precisar de um acompanhamento até psiquiátrico, Verdade. medicamentoso, em dados momentos, né? Porque Às vezes a dor é patológica até já, né? não é demérito, né? Às vezes o pessoal ainda tem esse preconceito e tudo, e a pessoa tá ali por conta de um término, por conta de uma decepção amorosa, ela entra num estado um pouco mais depressivo ou num estado de ansiedade um pouco mais intenso, Verdade. e ela não quer usar uma medicação. Tem gente que fica revoltada, que fala, olha, além de tudo que eu tô sofrendo, essa pessoa tá agora me fazendo tomar remédio, né? Por causa Verdade. dela, e a pessoa não aceita isso. E é pior, porque um processo que às vezes você poderia passar por ele de uma maneira um pouco mais confortável ou até de uma maneira mais rápida, por se negar a buscar o devido cuidado e ficar buscando aí esses anestésicos, né, que você está mencionando, não evolui, né? Você sabe É. que na logoterapia, né, que é a perspectiva teórica que eu estudo, o Viktor Frankl ele fala uma coisa parecida, né? Mas não só que tem a ver com os relacionamentos, mas com esse sentimento mais amplo que às vezes as pessoas têm do vazio existencial. Olha aí. Né? E que muitas pessoas, por não suportarem o vazio, e para eles sentir esse vazio não é uma doença, eles é uma condição humana. O ser humano ele vai se deparar em dados momentos com sua existência, vai ter esses sentimentos de vazio, e isso pode ser conduzido, direcionado para algo positivo, que te empurra para buscar um sentido para a sua vida, ou alguns sentidos para a sua vida. E ele diz que as pessoas então elas recorrem às máscaras do vazio, Olha que legal, hein? às máscaras, e que no mundo de hoje, entre as máscaras mais comuns estão o abuso na sexualidade, o Olha. abuso de drogas e substâncias psicoativas, o abuso da pessoa no consumo. Muitas vezes o vazio ela tenta preencher com essas coisas. E nos términos, porque o término deixa um vazio na pessoa também. Não é Grande. diferente, né? Às vezes a pessoa tenta preencher isso com outras coisas que não vão preencher também, né? É verdade. E você falando aí agora, nossa, eu preciso fazer um curso com você de logoterapia, porque eu já tô apaixonado. Só dessa teoria que você explicou aí do vazio, nossa, faz muito sentido. Não, é Muito muito sentido. legal e é algo que ajuda, acho que dialoga muito assim com a ideia que você traz ali
do criar asas, né, da superação, porque o que, que nos ajuda? Quando você consegue, primeiramente, você coloca isso acho que com muita propriedade ali no livro, aceitar o sofrimento no primeiro momento, não adianta lutar contra, tem que aceitar a derrota, aceitar a frustração, aceitar o sofrimento, entender o que aquilo está te dizendo. Estou resumindo o seu livro aqui. Perfeito. É, e a É partir isso mesmo. daí, né, a superação, e que é o se criar as asas que você coloca, e a visão que a gente estuda na logoterapia sobre o sofrimento é mais ou menos essa, é encarar o sofrimento como parte da vida, esse é o primeiro passo, e procurar encontrar um sentido, apesar do sofrimento. Né? O se encontrar um sentido é você ir além, e às vezes o sentido não é algo que está ali fácil de se perceber. Às vezes é algo que a gente só vai entender lá na frente. É verdade. E, Caminhando, né? e nos relacionamentos tem muito isso, né? A pessoa lá na frente ela vai falar, nossa, foi bom, foi melhor mesmo ter terminado. É algo que você deve ter notado muito assim, né? Nossa, Nas suas conversas. Alguém que muito, no momento não aceitava, não entendia, e depois, muitos casos mesmo, que a pessoa às vezes ela até luta para tentar voltar aquele relacionamento, né? Daí a gente volta lá sim, naquela você questão da fala dor. sobre isso ali no livro, né? Faz de tudo para tentar reatar esse relacionamento, mas aí às vezes até por uma sorte do destino não dá certo para reatar e a pessoa se vê na única opção de seguir a vida e aí depois de algum tempo caminhando ela olha para trás e já fala: meu Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, por que que eu não enxerguei isso antes, né? Então, realmente tem pessoas que são empurradas no abismo e conseguem voar e conseguem criar asas e conseguem ver outras possibilidades na vida. Mas tem pessoas que infelizmente se esborracham, não Sim. consegue, não busca, né? Ela realmente se abandona. Infelizmente tem muita gente que se abandona, ela não quer se conhecer, não quer se descobrir, ela realmente quer só arrumar outra pessoa e tampar esse buraco aqui e vamos seguir a vida, né? E vai assim até um momento em que, É, de fato, a crise se torna insustentável, né? exatamente. Até quando o momento que a vida vai cobrar de você se conhecer, da importância de você saber quem Sim. é você, né? Legal, muito bom. Eu conversei aqui com o Fábio Guilen, que é jornalista, apresentador de televisão na TV, você falou, Band, na Band, né? Mas tem uma emissora mais específica ali no Paraná, TV que é, Maringá. que é a TV Maringá. Mas está no YouTube também, está no Instagram, está no TikTok. Quem quiser acompanhar o trabalho dele, está aqui. E esse livro também, lançamento do Fábio, Eu Te Amo, mas Não Te Quero Mais. Um livro que fala sobre relacionamentos, um livro que fala sobre términos, mas principalmente sobre recomeços. Deixa as suas últimas palavras aqui para o pessoal que acompanhou a nossa conversa, Fábio. Olha, eu queria falar assim para as pessoas, se tiver alguém que está assistindo aí e às vezes está sofrendo por amor, não desista de você, sabe? Busque conhecimento, busque autoconhecimento, busque terapia, vá praticar um esporte, vai fazer outras coisas da vida, porque a vida não pode acabar num relacionamento que não deu certo. Essas frustrações, elas são naturais, elas são normais, mas elas não podem deixar você parar de seguir a sua vida, de ter outras possibilidades por conta de uma coisa que não deu certo. Então, vá em frente, vai se conhecer que vai dar tudo certo. Eu adorei nosso bate-papo, hein? Eu também. E se você gostou também, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha, ou se você está ouvindo em alguma plataforma, compartilha também em alguma plataforma com os seus amigos. Se você sabe de alguém que está sofrendo dessa dor, olha aí que conteúdo interessante, né? E agradeço Verdade. então a participação de todos. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou até agora.